Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Podeis tomar seu assento. Aleluia. Deus é bom. Irmãos, eu confesso a você que esses 3 dias, por não dizer 4, foram assim algo especial para nós. Nós tivemos a oportunidade de participar de uma conferência de líderes, pastores de todo o Brasil e também de fora, onde nós tivemos a oportunidade ali desde quinta-feira, estamos ali recebendo do Senhor. E foi algo grandioso, foi algo que nos despertou para um tempo novo no Senhor. Amém? Onde nós pudemos ver mais de 3.000 líderes de ministérios sendo aperfeiçoados em Deus. E o que nós recebemos de lá, irmãos, eu quero poder compartilhar com a igreja nos próximos meses e dias, porque eu sei que nós saímos de lá transbordando da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Foi algo surpreendente, tanto é que nós saímos de lá com tantos materiais. Eu falei, não posso deixar sem compartilhar com a igreja. Amém? Então nós adquirimos alguns materiais lá e que tocaram a nossa vida, foram ministrados sobre tudo isso. E eu trouxe aqui, irmãos, alguns livros que estão lá na livraria. E se você puder aproveitar, você não perca essa oportunidade. Tem um aqui que chama Da Provação à Vitória. Amém? Eu sei que esse tem sido um período difícil para todos nós. E você pode ter certeza que esse período, ele tem sido a ferramenta de Deus para te aperfeiçoar, para te preparar para um novo tempo. O que Deus está fazendo não tem outra finalidade, não ser ajustar e alinhar você para um tempo de vitória que está chegando. Amém? Nós trouxemos alguns exemplares, não tem muitos, tá? Esses são só alguns, tem mais lá. Esse aqui, irmãos, eu tenho certeza que Deus ele é especialista. Como Deus usa pessoas quebradas para fazer grandes coisas. Você sai de desqualificado para qualificado. Habilidades em Deus para você fazer grandes coisas. Amém? Esse outro aqui é tremendo. Você é a resposta ou você é o motivo da oração? Amém? Onde estão os Elias desta geração? Aqueles que são resposta para uma geração. Amém? Então isso aqui, se você puder, vai ser uma grande bênção para a tua vida. Esse outro aqui é aquele que Deus está remindo o tempo. Acelere o seu destino. Deus tem pressa. Amém? Não fique 40 anos peregrinando, porque Deus tem um tempo grandioso para a sua vida. Tem outros títulos lá também maravilhosos. Depois do culto você pode pegar ali. Amor, por favor. Amém? Glória a Deus. Você está pronto? Pronto para quê? Vai para o céu? Não, ainda não, pastor. Não é? Porque fala, não sei nem se o céu é meu destino. Não é? Se você tem dúvida, hoje é o dia de você saber que o céu é o seu destino. Amém? Amados, nós tivemos aqui algumas semanas assim maravilhosas, e ontem nós tivemos o evento aqui do departamento infantil, né, que foi glorioso. Eu pude contemplar algumas coisas que nos passaram, mas antes eu queria ler um testemunho aqui. Amém? Tá aqui, ó. Testemunho. Queria deixar o meu testemunho que aconteceu no dia 31 de julho de 2021, às 17 horas, 45 minutos e 36 segundos. Não, isso aqui é exagero, tá? Foi no culto dos juniores. Desde o começo eu estava falando para Deus tocar em mim, dizendo que eu queria mudar, tanto as minhas atitudes quanto os meus pensamentos. Eu estava abrindo o meu coração e pela primeira vez senti que era coisa que eu queria e desejava. Eu sabia que Ele estava me escutando. E no momento do louvor eu estava tão longe. E quando a Dani falou, esqueça a timidez, os amigos do lado ou da frente e venha aqui.
Se você quer oração, Deus estava aqui no meio, está de braços abertos para você, e Ele está te esperando. Na hora, eu levantei e fui para a frente. Enquanto eu esperava ela me chamar, eu estava normal e parecia estranho, mas assim que eu pisei no meio onde ela havia dito, minhas pernas começaram a tremer, de quase não conseguir ficar em pé, e aí eu comecei a chorar. Até aí eu estava achando que era coisa da minha cabeça, mas o Gabriel veio falar para mim o que aconteceu com ele, e foram as mesmas coisas, e eu fiquei tão feliz, e com a certeza que aquele lugar era o lugar certo para mim, que lá eu conseguiria tudo do bom e do melhor, e que aquele tinha sido a melhor escolha que eu poderia fazer em toda a minha vida. E quando o culto acabou, a Gabi me chamou e falou que desde o começo Deus estava falando para ela me chamar, que Ele queria me usar, mas eu precisava de intimidade com Ele, que Ele queria falar comigo, mas que ainda não tinha intimidade para isso acontecer. E ela me repassou o versículo que Deus passou para ela, que era Romanos 12, 1, 2, que estava: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu queria que você refletisse sobre esse versículo e pensasse se você se identifica. Então, com nossas palavras, isso quer dizer, isso nossa ela, né? Isso quer dizer que não podemos deixar que o mundo transforme a gente. Nós temos que transformar o mundo. Não podemos deixar que eles nos afastar de Deus. Não podemos nos acostumar com os padrões mundanos. Ou seja, não podemos querer fazer a vontade do mundo. Temos que fazer a vontade do único Pai, Filho e Espírito Santo. Letícia Geiger Costa. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Aleluia! Sabe, amados, como é bom quando você ouve isso de uma adolescente, de uma pré-adolescente, com a consciência de que ela precisa estar no centro do querer de Deus, da vontade de Deus. Amém? Deus é bom. Queridos, nós tivemos nessa conferência, e o tema dessa conferência foi Igrejas Vivas. E nós fomos apresentados com uma estatística que nos deixou bastante preocupado. Porque embora Jesus, na edificação da sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Cristo, nesse período em que nós estamos vivendo, nós tivemos inúmeras instituições fechadas, deixaram de continuar, e muitas outras estão, como foi dito lá, na quadra de basquete, sem bola e sem cesta. Continua jogando, mas sem alvo, sem direção, sem ajuntamento. A igreja, embora ela esteja viva, ela precisa de um despertar.
E a igreja somos nós. Nós precisamos entender o nosso papel como igreja. E eu confesso a vocês que nos últimos dias Deus tem falado comigo de uma forma diferente. E eu queria despertar com você a mesma intensidade com que Deus tem falado comigo. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 3, a partir do versículo 11 e diante. Aleluia. Primeira epístola de João 3, do 11 em diante. Vamos ler até o 15. Diz assim: Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertence ao maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece aonde? Na morte. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Aleluia. Pai Santo, fala conosco nesta noite. Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, diferente de como nós entramos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa trazer revelações que possam transformar as nossas vidas. Deus, fala conosco, fala comigo, Pai, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu queria falar um pouco sobre algumas orientações acerca da nossa vida com Deus, do nosso papel como igreja de Cristo. Hoje eu fui surpreendido pelo Facebook, trazendo à memória a nossa primeira reunião aqui. Eu até partilhei a foto da fachada que ainda tinha areia na porta. Quando nós terminamos aqui, acho que 30 minutos antes de fazermos o nosso primeiro culto. E não tem como você não ter saudade daqueles dias, daquele momento, de como tudo isso se formou. E eu até falei para a pastora, eu falei assim: olha, Deus tem falado nesses últimos dias acerca daquilo que nós carregamos. Porque ser igreja, irmãos, é muito mais do que simplesmente querer manifestar as coisas espirituais que nós carregamos. Ser igreja é amar, é entender esse amor. E quando Deus fala através do apóstolo João, ele fala não de forma sugestiva e nem opcional. Ele manda, é um mandamento. E nós temos a obrigação de amar, de andar em amor, viver em amor, ser amor. E quando eu estava relendo, inclusive eu até adquiri um livro lá, e pena que só tinha um único exemplar, que é de um pastor, J. Franklin, que ele retrata a sua história de feridas, de dores, de mágoas,
E o título do livro é Ame como se nunca tivesse sido machucado, ferido. E ele fala uma coisa interessante, que ele diz: às vezes nós queremos consertar coisas que se partiram, que se quebraram e que é passível de ser consertado, mas nunca mais volta ao seu estado original. Mas quando nós apresentamos em Deus, Deus é capaz de pegar aquilo que se quebrou e fazer algo novo, transformar novo. E aí eu me lembrei de uma história, de uma reflexão que é muito interessante, que você pode acolher um cachorro na rua que sofreu maus tratos, que está ferido, machucado, com sarna. Você traz aquele cachorro para perto de você, você cuida dele, você nutre ele, você alimenta ele, e ele começa a receber todos os benefícios do seu afeto, do seu carinho, do seu amor. Quem gosta de animal aqui? Quem gosta de cachorro? Então você sabe o que eu estou falando. Então quando você começa com essa relação com um animal, ele começa a se fortalecer e ele não te morde mais. Ele passa a ser seu companheiro, seu amigo. E aí você vai tratando daquele animal e você pode chamar ele de seu. E a história mostra que ele se torna tão leal a você, ele corresponde tanto a esse afeto, que ele é fiel a você até o dia da sua morte. Mas diferente com o homem, as pessoas que nós mais amamos, ou que expressamos o nosso amor, são os primeiros a nos ferir, a desconsiderar o afeto, a desconsiderar o amor. E quando nós olhamos para isso, para aquilo que a Bíblia nos mostra, ela traz uma definição de amor, e não é sugestivo. Deus determina, manda o seu povo amar. Deus ordena. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns tipos de amor, né? Como a gente ministra aqui nos cursos, a gente sempre diz que amor não é o quê? Oi, irmãos. Não é um sentimento, né? Amor não é um sentimento, é uma decisão, é uma ação. Eu resolvo amar. O que nós temos são outros afetos: paixão, desejo, afinidade. Mas quando nós compreendemos o amor não está atrelado a emoções, a sentimentos. Nós decidimos amar. E a Bíblia vai nos mostrando alguns tipos de amor: o amor de um homem para a mulher, o amor de pai, o amor de filho. Mas a Bíblia fala de um amor diferente. E esse amor diferente, nós que somos cristãos, nós temos a obrigação de expressar, porque ele vem condicionado desde a antiga aliança. E isso é uma ordem, é uma lei. E Deus prometeu, lá em Êxodo 20, verso 6, a Bíblia diz assim: mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então é um mandamento do Senhor. Deus mandou amar. Nós temos a obrigação de amar. Deus ordenou que Israel amasse. E Deuteronômio 6,5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças.
Foi o que Jesus citou. Então, o amor é um mandamento para a vida do cristão. E quando Jesus, no seu ministério terreno, ele nos deu 2 mandamentos. Qual foi o primeiro? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E o segundo, semelhante a este, é amar quem? Como o quê? Como a ti mesmo. Então não é sugestivo, é um mandamento. Desses 2 mandamentos, Jesus vai dizendo ainda, depende toda a lei. Então, se nós não compreendemos isso, irmãos, nós estamos fadados a ser uma igreja morta. Nós jamais vamos expressar a vida em Deus se nós não compreendemos esse amor. Como é que a gente ama? E Jesus vai indo muito mais além. Fala que nós temos que amar os nossos inimigos, os que nos perseguem. Aí eu te falo, e eu queria pensar com você sobre alguns aspectos do amor. Dá para pôr o primeiro aí? Existem 4 tipos de amor mencionados. O primeiro é o romantismo. Quando a gente se torna apaixonado por alguém. Quem aqui já ficou apaixonado por alguém? Nossa! Irmão, nós já falamos aqui, já brincamos algumas vezes aqui. Quando você está apaixonado, você não tem fome. Já viu? Paixão é algo avalaçador. Você não tem fome, né? Você não tem sono. O tempo passa rápido, né? Sabe, hoje não, hoje as pessoas se aproximam mais, porque as redes sociais se possibilitam isso. Mas quem é de uma geração um pouco mais antiga, irmão, era orelhão, bip. Quem falava por bip? E aí a gente tinha que ligar para a central. Ai, tem recado para mim? Lembra? Você aceitava aquela luzinha, acendia. Ela ia para a central. Ai, será que é ela? Ai, tem recado para mim? Não. Né? O orelhão. Meu Deus do céu. Aquela 7 de abril, que era a central da Telesp, lembra? Nossa, você ia comprar ficha lá, aquelas cartelas que você colocava no bolso e você andava assim, ó. Tanto peso que aí quando você ia para a fila do orelhão, meu amigo, aí a pessoa ficava atrás. Vai demorar? Vou demorar. Aí quando caía, você esquecia de colocar a ficha. Aí você ficava ligando, né? Não sei como a gente arrumava tanta conversa. Aí fica, você vai desligar? Não, desliga você. Ai, desliga você, vai. Você ri, né, Beto? Beto é dessa geração. Beto só por milagre. Ó, peguei o Beto de novo. 4 horas no telefone. Né, a paixão. Aí ficava, nossa. Aí você olhava a foto assim e mostrava para as amigas. Ó, meu namorado. A amiga olhava assim, cruz credo. Mas você encontrava beleza. Falava, nossa, olha como ele é lindo. Você ri? Tem uma aí que está assim, irmão. Vendo estrelinha. Apaixonada. Sabe aquele romantismo. Noiva minha. Né? Parecendo, aí você vai ler só cantares para ela hoje. Aí nós temos o segundo amor que a Bíblia relata,
que são os amores, o amor familiar, o amor pela família, pelos filhos. Aí nós temos o amor da amizade, o filéu, filho. E aí tem o amor ágape, que a gente fala que é o amor do tipo de Deus, né? E às vezes é um erro a gente usar esse tipo de conotação, porque quando nós fazemos esse paralelo desse amor ágape com o amor filéu, a gente confunde um pouco sobre isso, como se fosse um amor divino, mas não é. Porque quando você olha no contexto histórico, você vai observar que os gregos já usavam essa terminologia para representar esse amor diferente. Um amor que vai além, que é desenvolvido pela capacidade de amar. Então é algo que você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. Então nós vamos ver que é um amor especial, não é um amor qualquer. E quando nós olhamos para isso, nós vamos entendendo que esse amor do tipo de Deus, ele é um amor que vai além. Sabe, eu costumo dizer que a graça, irmãos, além de ser algo que eu não sou merecedor dela, é a capacidade que a gente recebe de Deus de ir muito mais além. Porque você não tem capacidade para isso, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele vai te capacitando para você avançar tudo isso. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós vamos olhando tudo isso que nós vivemos, e nós vamos aprendendo que nós temos que desenvolver esse amor. E eu me lembro quando nós estávamos no Sul, eu quando estava estudando, eu lembrei, quando o pastor Evaldo, quem lembra do pastor Evaldo? O pastor Evaldo era um baixinho, chato, enjoado, mas era um homem dedicado ao estudo, foi um dos pastores que nos mentoreou, que nos confrontou. E eu lembro que um dia ele me surpreendeu. Ele tinha ido para a cidade de Itajaí, chegou a Blumenau, e ele tomou uma decisão sem me consultar, sem nada. Ele falou assim: arrumei um negócio para nós fazer. Eu falei: nós? Como nós? Você vai fazer rádio em Itajaí. Eu falei: pastor, pelo amor de Deus, sem me consultar. E aí, eu lembro que a pastora, nós não éramos ainda pastores, e aí eu fui conversar com ele um pouco sobre uma decisão dele, e eu falei justamente sobre isso. Falei: pastor, por mais que eu ame fazer rádio, por mais que eu amei fazer rádio, hoje eu não faço mais. E eu falei assim: eu amo tudo isso. Ele falou assim: você é um mentiroso. Porque quem ama está disposto a fazer mais. Porque quem ama desenvolve o amor. Porque quem ama sofre. Quem ama se dá. Quem ama se entrega. Aí eu pensei, parei um pouco. Falei: sim, ele tem um conhecimento um pouco maior do que eu. E quando nós entendemos esse amor, nós vamos amar quem não merece. Porque às vezes a gente quer amar quem a gente tem afeição. Aí quando você acha que as pessoas que você deve amar não são dignas do teu amor, aí a gente fala assim: eu não posso amar, mas o Cristo que habita em mim, esse pode amar. Mas se a Bíblia diz que se nós não amamos, nós não somos discípulos. Então não é o Cristo que habita em mim, eu que tenho que desenvolver a capacidade de amar. E a resposta certa para isso, irmão,
é a gente aprender a desenvolver esse amor para com todos. Por isso, quando nós ministramos domingo passado e falamos sobre o amor que fizemos em João 3,16, que Deus amou o mundo, que tal maneira, a capacidade de desenvolver um amor para quem não merece, é essa tal maneira. Você merece? Seja sincero, irmãos. Alguém merece morrer no seu lugar? Alguém merece pagar o preço pelos teus erros? Alguém merece ser condenado pelo seu pecado? Alguém merece ser açoitado? Não. É essa capacidade de amar quem não merece que faz a diferença. É essa capacidade que você recebeu de Deus que vai distinguir esse amor do Criador por você e por mim. Então, quando nós entendemos esse amor que nos dá essa capacidade de viver, de avançar, de amar uns aos outros, nós vamos desenvolvendo esse amor e vamos conhecendo verdadeiramente um cristão. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos crentes já te desanimaram? Não precisa responder. Que ao invés de desenvolver afeição, você tem ira por ele. Não responda. Mas quantos outros você tem sentimentos afetuosos? Pessoas que você tem afinidade. O ágape, esse tipo de amor, ele começa aqui, ó. É essa a razão para a qual Deus ordena que você tem que amar, que você deve amar, buscar cada vez mais, e não é movido pelas emoções. Ele libera a vontade, você fará. É esse amor que vai fazendo com que você vai desenvolvendo esse amor em Deus. O mesmo amor que Davi teve em Jonatas. O mesmo amor que Paulo teve por Timóteo. E quantos outros? Sabe, quando você entende o amor que você deve desenvolver pela igreja de Cristo, sabe, fazer em amor, desenvolver em amor. Sabe, amor, eu fiquei constrangido, nós ficamos constrangidos de ver tantas pessoas envolvidas com um propósito em Deus. Sabe, porque está dispostos a ir até o fim pelo amor que você diz ter por Cristo. Sabe, esse amor que vai fazendo com que nós mutuamente passamos a exercer esse amor em Deus. Esse amor que nos faz avançar. Por isso que Paulo, quando você olha as cartas de Paulo, você consegue ver o amor que ele foi desenvolvendo. Amava Barnabé, Silas, Lucas, Tito. Sabe, com esse amor que aí foi criando, era filéu e se tornou ágape. Os relacionamentos. Você vê na primeira viagem de Paulo, na segunda, sabe, aonde você vai desenvolvendo isso e nunca diminui. Sabe, às vezes você tem saudade de alguém. Sabe quando você está assim, ardendo de vontade? Ai, meu Deus, meu coração chega a doer. É a mulher que fala isso, né? Ai, meu coração chega a doer de saudade. É, né, amor? Você teve saudade por mim? Nunca, né?
Não dá tempo. Sabe, quando você começa a desenvolver esse amor, irmãos, esse amor vai te levar a lugares e fazer coisas que você nunca pensou em fazer. Sabe, o amor, ele vai te capacitando. Sabe, e aí meditando nisso, a gente vai vendo as histórias que nós estamos construindo. É o amor que o Ministério de Socorros aprendeu a desenvolver aqui, que faz com que ele vá para a rua, abraçar, cobrir, acolher, socorrer pessoas que nem sabem a origem. Sabe, é esse amor que vai desenvolvendo, que leva algumas pessoas a arriscar as suas vidas, como nós vimos lá na igreja perseguida. Sabe, mulheres e homens que se deixam levar para socorrer enfermos, pessoas acamadas, contaminadas. Sabe, é esse amor que faz com que as pessoas vão para o campo de batalha, independente da sua segurança, mas para socorrer o aflito. Sabe, é esse amor ágape que leva missionários a estarem nos países muçulmanos, onde as suas famílias sofrem risco, como a pastora ministrou aqui na quarta-feira retrasada. É esse amor por Cristo que as pessoas se colocam numa posição em que a vida dela não serve para nada, a não ser viver para Cristo. É esse amor que se desenvolve, que faz, quando eu falei assim, né, meu sobrinho vai estar aqui no congresso dos jovens, na conferência dos jovens, que eu lembro que eu me preocupei, eu falei, sim, Breno, pelo amor de Deus, filho, cadê a namoradinha? A gente fica preocupado, irmão. Aí ele falou, tio, eu não estou preocupado com isso. Eu falei, rapaz, você está com 20 e poucos anos. Ele falou, tio, se Deus tem uma mulher para mim, eu vou conhecê-la no campo missionário, porque isso arde no meu coração. Aí eu falei, rapaz, mas você sonha com o quê? Ele falou, tio, eu sonho em morrer no campo missionário por Cristo. Eu quero dizer como Paulo disse, irmão, ele largou tudo aqui, foi fazer missão, casou agora, semana passada, conheceu uma moça no campo missionário que pensa como ele, que está disposto a morrer por Cristo, mas que não vai retroceder no amor que ele tem pelo Evangelho do Senhor. Casou no campo missionário, ninguém foi. Mas é esse amor ágape que leva, sabe, os crentes se envolverem com famílias que vivem em estado de miséria, de imundície, sem condição qualquer. É esse amor ágape, sabe, que leva membros da congregação a retroceder e viver ao lado de alguém que odeia. Eu ouvi algo lá, irmãos, que me fez pensar. Nós entendemos que o rebanho do Senhor, as ovelhas são do Senhor, e Deus tem nos confiado algumas pessoas para andar conosco. Mas às vezes algumas pessoas não conseguem andar conosco e acabam saindo. E eu vi algo que me fez parar e pensar. O problema não é como ela sai, o problema não é ela sair, é como ela sai. Porque se ela sai ferida, ela vai ferir. Porque se ela sai decepcionada, ela vai decepcionar. Porque é assim que a gente recebe. As pessoas vêm feridas, machucadas, decepcionadas, são tratadas e voltam para o lugar onde saiu, porque não foram tratadas e precisam voltar para ser tratadas nas suas feridas.
Então, quando nós não entendemos esse amor, quando nós não desenvolvemos esse amor, nós vamos perdendo. É o amor ágape que faz você ter paciência com alguns irmãos desagradáveis. Falar, não, pastor, nós não temos isso. Graças a Deus que não, né? Mas temos alguns. E é esse amor que faz abrir as portas para tantas coisas. Deus nos ama. E Ele nos deu essa obrigação, essa ordenança de você amar o pecador, o perdido. Irmão, Deus morreu por mim. Cristo se fez homem, morreu por mim e por você, por nos amar. Quando eu olho para mim, eu falo, meu, o que Deus enxergou em mim? O que Deus enxergou em mim? Porque como é que pode me olhar? Porque quando você olhava pelos olhos naturais, acho que a única pessoa capaz de me amar, só Deus. Eu lembro que depois de tantos anos eu fui pedir a minha esposa em casamento com a minha sogra. A minha sogra disse assim, espera mais um pouco, ainda é cedo. Irmão, 17 anos esperando? Como que eu vou esperar mais um pouco? Um século estava virando. Porque ela olhava para mim e dizia assim, isso não é isso que eu quero para minha filha. Era essa a mensagem que ela está dizendo. Mas Ele veio e me amou, e te amou. Então quer dizer, nós não tínhamos atributos nenhum, não tínhamos qualidade nenhum, e Ele nos amou, Ele nos ama. Aleluia, glória a Deus. O amor divino, o amor de Deus. E a outra coisa que Deus fala no texto em que nós lemos, Ele disse que o amor de Caim e Abel é um contraste. Caim também servia a Deus, mas a Bíblia diz que ele era do maligno, matou o seu irmão. Por que ele matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. E ele diz, não vos admireis se o mundo vos odeia. Caim mostrou o próprio sentimento que ele carregava dentro do seu coração. As pessoas matam umas às outras porque não compactuam dos mesmos ideais, dos mesmos propósitos. Nós ouvimos um testemunho que foi tremendo, de uma calúnia que foi lançada na vida de um pastor de uma comunidade, ao ponto de ser expulso do supermercado por força de uma calúnia, porque recebeu um avivamento de Deus numa cidade pequenininha, e a religiosidade, ela se sobressaía em relação àquilo que Deus estava querendo fazer. Mas por amar vidas, permaneceu firme e fiel. De uma igreja de 100 anos com 14 pessoas, se transformou numa mega igreja para 4.500 pessoas, porque alguém escolheu amar. Então, meu querido, não desista de amar. Ame até o fim. Ame até o fim. Aleluia. E qual foi as razões que Caim odiou Abel? Por suas ações. Um era justo e o outro era injusto. Já viu aquele que
sabe que o que está fazendo não é bom, mas se o que o outro está fazendo incomoda. Já viu isso? Não precisa, mas é o certo, mas é o que tem que ser feito. Aí fica irritado, fica bravo, porque é um contraponto entre a bondade e a maldade. Assim como o injusto Caim assassinou o justo Abel, o mundo deve nos odiar por Cristo. Porque se o mundo não te odiar, irmão, alguma coisa está errada. O mundo, ele tem que ir na contramão. O mundo realmente odeia Jesus. E isso que João está dizendo, a natureza maligna, ela vai sempre estar rodeando. E o mundo vai nos odiar. Aleluia. Só que a Bíblia diz que o amor pelos outros, pelo próximo, nos proporcionará segurança na nossa salvação. Passamos da morte para a vida, por amar. Um dos atributos que precisa ser manifestado na vida do cristão é o amor. Como é que se ama? Se doando, se entregando, fazendo, conhecendo o relacionamento com Deus. Uma prova disso é o amor de Cristo. Aquele que ama, a Bíblia diz que você está vivo, e aquele que não ama, espiritualmente, está morto. Coloca para mim aí, 1 João 3, 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos quem? Então olha para o seu irmão e diga para ele: eu te amo. Seja verdadeiro. Quem não permanece, quem não ama, permanece aonde? Na morte. Então o amor, ele vai proporcionando relações de vida para aqueles que são salvos. E aqueles que não conseguem desenvolver esse tipo de sentimento, irmãos, está morto espiritualmente. Não tem nada para contribuir. Mas quem ama, tem compaixão pelos perdidos, busca a salvação, alcança a comunhão, tem intimidade com o Senhor. Sabe, Deus, Ele sempre estará num patamar de prioridade, de entrega, de desejo. É isso que a Bíblia nos orienta, que isso é possível. Mas isso tem que ser realista, tem que ser prático. Quanto mais você pratica, mais você vai entendendo o amor de Deus. Quanto mais você se doa, mais você vai entendendo o amor de Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Eu quero fazer um convite. Há alguém aqui com coragem suficiente para admitir que precisa de ajuda nessa área? Sabe por quê, queridos? Quando você olha para o ministério de Jesus, lá em Lucas capítulo 17, quando os discípulos estão questionando Jesus acerca dos relacionamentos entre as pessoas, um pergunta assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Porque se você ama, você está sempre pronto a perdoar. E se você não ama, você tem um coração endurecido. Aí Jesus diz para eles que tem que perdoar. Ele está dizendo o seguinte: não é questão de número, é questão de comportamento. Todas as vezes que alguém vir, perdoa. Se perdoa, perdoa. 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 A
Aí um tipo assim levanta a mão e diz assim: Senhor, isso é impossível. Aumenta a minha fé. O que ele está pedindo? A capacidade de desenvolver um sentimento de amar. Porque nós não somos capazes, irmãos. Seja sincero. Quem aqui consegue amar quem age de forma leviana com você? Você sabe que te trai, é falso, não fala a verdade, procede de uma maneira na tua frente, e quando você vira as costas é outra pessoa. A gente sempre diz aqui, irmãos, que o princípio da honra não está na presença, está na ausência. Você quer honrar alguém? Fale bem dela quando ela não está presente. Defenda ela. Brigue por ela. Porque ela não precisa saber. Porque esse é o princípio da honra. Agora não adianta bajular e nas costas você age de forma diferente. É isso que os discípulos estão dizendo: Senhor, eu não consigo. Eu sou incapaz. E eu confesso, irmãos, eu tenho essa dificuldade. A minha esposa é mais fácil. Tem hora que eu falo assim: eu fico com raiva de você. Sério, porque o coração dela é sempre pronto a isso. Eu falo: mas você sabe? Ela fala assim: calma. Eu fico que nem aquele cachorro preso, tá? Umas 3 latidas aí, não. Mas ela não. Deus precisa tratar. Depois de alguns dias passa. Mas no começo dá vontade de falar assim: é assim? Mas a gente precisa desenvolver isso. Então eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, que precisa desenvolver isso, porque Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer trazer vida e não morte. Prova de amor está aqui. Eu quero orar por você. Fala: pastor, eu tenho dificuldade. Vem aqui, eu quero orar por você. Irmão, não é vergonhoso, eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Eu preciso disso. Deus falou comigo. Eu preciso amar mais. Não que eu não ame, mas eu preciso amar mais. Preciso me doar mais. Preciso me entregar mais. Sabe, eu preciso voltar a ter a mesma paixão, a mesma intensidade pelas coisas do Senhor. Sai do seu lugar. Será que o culto foi só para mim? Eu acho que é só para mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor despertou o seu amor. Irmão, tem mais gente. Você precisa amar mais. Desenvolver isso, não é vergonhoso não. Vou voltar na história do cachorro. Por que o cachorro ele vai até o fim? Porque ele aprendeu a amar, independente das feridas que foram causadas nele. Por isso que Jesus, quando ele disse que o reino dos céus são para por que as crianças? Porque as crianças têm a mesma similaridade. Ela pode ser ferida aqui, mas daqui a 5 minutos já esqueceu. E ela está reconstruindo de novo um relacionamento de afetividade, diferente do marmanjo que fica se corroendo com as dores. Irmão, tem mais gente, vem. Não saia daqui assim. Você tem que sair diferente, saindo daqui pronto para amar. É isso que Jesus propôs. Se o culto foi só para eles e para mim, amém. Mas não foi. Jesus morreu por todos nós, por forma do seu amor. Amar pessoas que você gosta é fácil, mas Jesus morreu por todos.
Você precisa ser honesto, dizer que precisa disso. Assumir um compromisso para amar Deus. Não deixe esse culto como você veio. Deixe o Espírito Santo crescer em você. E ele só vai crescer em você por forma do amor. Nutrir esse amor, exercer esse amor. Sabe, amado, estar na igreja foi por entender esse amor. Porque os homens não foram capazes de amar como Deus nos amou. O seu irmão aí do seu lado não é capaz de amar como você foi amado pelo Senhor. Os homens são capazes de te ferir, de te machucar. Mas o Senhor, Ele é a expressão maior de amor. Se você sentir, desejar sair do seu lugar, nós vamos orar por você. E o amor do Senhor vai transbordar o seu coração. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Aleluia.